Fabiano, eu acho que o mais interessante que o que aconteceu com relação aos BRICS foi eles terem se articulado. Você está lembrado, lá no começo era uma proposta meio de investimento, aqui, ó, 4 países aqui que pode dar dinheiro para a gente, vamos investir neles, e aquilo ali não foi, era uma coisa meio, né, insossa, ninguém entendia direito como é que você ia articular, e depois, por vontade própria, os países começaram a se articular, trouxeram a África do Sul, ampliando o escopo, e de lá para cá nós vimos cada vez mais um aprofundamento, ou seja, de um bloco aparentemente, né, sem muita, vou dizer assim, sem muita articulação geopolítica, hoje nós vemos um bloco extremamente coerente, com objetivos definidos, se expandindo, com uma lista enorme de países querendo aderir, tá vendo? Isso é interessante. Agora, eu não falo nem mais, eu falava BRICS Plus, não dá para falar BRICS Plus, daqui a pouco a gente está nas Nações Unidas, e você vê que é uma coisa muito coerente. E aí, às vezes, eu vejo, não me parece, Fabiano, que a diplomacia brasileira ainda está, não entendeu muito qual o papel do país, o que ela pode melhorar, onde ela pode, vamos dizer assim, aprofundar, porque nós temos o caso da Vibraz. Né? O pessoal está preocupado com, mas se vender a Vibraz para os chineses, tá, e daí? Não vai vender para os americanos. O americano vai comprar arma da gente? Não vai. Ele não vai. Tá entendendo? Quem vai comprar é o BRICS, são os países que fazem parte do BRICS, e nós estamos no BRICS. Então, BRICS, né, vou dizer o que o Fernando Henrique falou alguns anos atrás, né, o BRICS é destino, né, é o nosso destino. Gostaria de saber a sua percepção sobre essa questão, né? Olha, muito obrigado, Ricardo, pela pergunta. Eu localizo o BRICS, assim como você bem lembrou, ele surgiu de um acrônimo de um banco de investimentos para mostrar quais as economias do mundo se desenvolveriam mais rápido, por conta de vários fatores, principalmente a demografia, né? Por isso que Rússia, China, Índia, Brasil entravam nessa história, que são grandes mercados que tinham potencial, enquanto economias emergentes, de crescer por conta dessa força demográfica que tem. Mas aí logo ele se transformou num organismo político, e quem estava por trás disso foram o Celso Amorim e o Lavrov, né? Às margens dos encontros da Assembleia Geral das Nações Unidas, começou a haver articulação para que se transformasse aquele acrônimo do mercado financeiro em um agrupamento político. Qual era a reivindicação? Né? Como eu falei, democratizar a estrutura das relações internacionais. Qual é o principal ponto necessário para democratizar? O Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aí tem a ver com um pleito histórico já do Brasil de pretender ingressar como membro permanente do Conselho de Segurança. E para isso, o Brasil foi muito bem recebido pela Rússia, porque a Rússia já vinha, desde meados dos anos 90, mudando a perspectiva dela em termos de política internacional e focando em desenvolver uma ordem multipolar para se contrapor à hegemonia norte-americana. E o Brasil foi muito bem-vindo, e a Rússia já tinha articulado isso, inclusive, com a Índia e com a China. Antes dos BRICS, poucas pessoas sabem, existiu o RIC, que é Rússia, Índia e China, que é chamado de Triângulo Estratégico, que foi obra do ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Primakov. Em 96, 97 se criou. Exatamente no mesmo momento em que o Primakov, dando ênfase para a parceria com o Brasil, instituiu aqui no Brasil a Comissão de Alto Nível Brasil e Rússia. Nós tivemos no governo do Fernando Henrique Cardoso, na época o Marco Maciel era o vice-presidente, nós tivemos a instituição dessa comissão de alto nível e nós tivemos a possibilidade de encontros, que eram encontros anuais entre era o vice-presidente do Brasil, se não me engano, é a autoridade mais alta, e o primeiro-ministro da Federação Russa. Então havia essa possibilidade de estreitar os laços de cooperação. Quando mudou para o governo Lula, o nosso vice-presidente no período do Lula, o Zé Alencar, ele passou muito tempo doente, né? Não sei se vocês lembram, ele tratava de um câncer e tudo, e isso prejudicou um pouco a dinâmica da comissão de alto nível. Mas logo que era uma parceria bilateral do Brasil e da Rússia, se transformou lá por 2007, 2008, já nos BRICS, né? E veja bem, a ideia de uma ordem multipolar, ela surge no Brasil com o Fernando Henrique Cardoso,
no final do seu segundo mandato, quando o Fernando Henrique Cardoso, o Felipe Lampreia, outras pessoas importantes do governo, como, por exemplo, o José Serra, ministro da Saúde, eles se deram conta de que tudo aquilo que se prometeu para os países em desenvolvimento, que ia acontecer depois da Guerra Fria, liberalização de mercados, a abertura para comprar produtos dos países, né, em desenvolvimento, para exportar commodities, isso não tinha acontecido. A OMC tinha sido criada para facilitar esse tipo de exportação, só que os países ricos priorizaram propriedade intelectual e serviços, que é o que eles mais precisam proteger, e deixaram de lado o comércio. A promessa que foi feita foi essa. Então houve no governo da FHC, com o Lampreia à frente, houve uma espécie de desencanto com aquela ordem liberal, e eles já começaram a pensar em alternativas. Eu citei o Serra, porque o Serra foi um importante ator na alternativa do agrupamento com a Índia e com a África do Sul, o IPSA, por conta do combate, né, ao monopólio, ao controle, ao preço exorbitante da indústria farmacêutica em relação aos medicamentos antirretrovirais para combater o HIV. Ali o Brasil começou a ter um papel importante para promover os interesses dos países em desenvolvimento. E aí, com o governo do Lula, isso se intensificou, e com o Celso Amorim, a meta passou a ser essa reestruturação das organizações internacionais, principalmente o Conselho de Segurança. A Rússia viu com muito bons olhos isso, porque os russos já queriam fomentar no mundo a multipolaridade, para se contrapor à hegemonia norte-americana, que os russos sempre viram como uma ameaça não só aos seus interesses, mas a todo o planeta. Essa é a visão que a diplomacia russa tem sobre o que é ter um hegemon no sistema internacional.